Agora foi. Tá aparecendo para vocês? Agora sim. O slide está. Beleza, então. Então, vocês estão conseguindo ver, né? Então, olha só. Aí, foi até, acho que foi você, não foi, Sofia, que me perguntou na semana passada sobre essa questão de anticorpo monoclonal? Alguém me perguntou sobre isso. Falou, tem uma atividade que você colocou um exercício que tem falando sobre o anticorpo monoclonal, mas a gente ainda não teve aula sobre isso. Então, basicamente, hoje a gente vai entender um pouco sobre o que seria essa produção de anticorpo monoclonal. Primeira questão. Na aula passada e tudo, vocês ficaram com dúvidas? Vocês entenderam como que essas são as metodologias de teste rápido, a questão dos anticorpos? Nada? Tranquilo? Sim. Tá, então beleza. Então, olha só. Então, o anticorpo monoclonal, ele surgiu. Nós já temos esses tipos de anticorpos, só que com fins, por exemplo, de estudo, com fins terapêuticos, de uma certa forma, é mais recente. Então, tanto que isso foi uma publicação na revista Nature, em 1975, e foi, inclusive, prêmio Nobel em Medicina em 1984. Então, foi um experimento para poder fazer a identificação desses tipos de anticorpos. Então, basicamente, o que seria? Primeira coisa, o que a gente tem que pensar? Quem que produz anticorpo? E aí a gente começa a pensar. Então, vou jogando pergunta para vocês, e aí vocês vão me responder. Quem produz anticorpo? Que célula? Célula B. Linfócito B. Beleza. Como é que é a vida do linfócito B? Ele é imortal? É ou não é? Pode responder, gente. Não. Ele depois que tem a resposta, tem esse linfócito B, ele sofre uma autólise, não? Mas tem um tipo de memória, né? Na verdade, ele tem um tempo de vida e depois que ele fica velho, entre aspas, ele vai para apoptose, ele vai ser destruído, porque já é uma célula que não tem mais função e tudo. Beleza? Que célula que é imortal? Lembram? Não lembro. Células de câncer, né, gente? Células tumorais são células imortais, não são? Gente, vocês estão em qual período? São perguntas básicas. Não. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Pessoal, essas perguntas que eu estou fazendo são perguntas extremamente básicas que vocês já veem logo no primeiro período. Vocês realmente não têm noção dessas perguntas? São algumas que a gente vai esquecendo. Certo, mas não pode, porque isso tudo é uma linha de raciocínio. Porque se vocês não conseguem, por exemplo, lembrar dessas questões básicas, vocês não vão conseguir formar uma linha de raciocínio para debater, por exemplo, descrever uma pergunta de imunologia. Deixa eu só ver quem está online aqui. É Daniele, Franciele. Franciele está online? Tô sim, acabei de entrar. Iris. Sim.
Karen, Sim. Karina, Presente. Lucélia, Lucélia, Marina, Marina Freitas, Mariângela, Aqui. Marlon, Presente. Sofia, Presente. Zaira. Zaira tá aí? Eu acho que agora não tem microfone. Ah, tá, beleza. Então, olha só, gente. Agora aqui falando sério. Uma coisa que até me preocupa isso. Tentem estudar mais, rever as coisas passadas, porque se vocês não estudarem, vocês não vão entender nada. E aí vocês vão sair depois falando, é difícil, não entendi nada, mas também tem que ter um pouco de esforço de vocês. Não estou generalizando falando que ninguém estuda, mas estou falando assim, essas perguntas que eu fiz, tem aqui, ó, 12 pessoas online, só uma pessoa manifestou. Então, fica de dica, comecem a estudar, beleza? Então, olha só. Então, o anticorpo monoclonal, ele basicamente é produzido por linfócito B, só que o linfócito B é uma célula que não é imortal, então, teoricamente, ela teria um prazo de vida. E se eu quero uma escala comercial, se eu quero uma produção para poder fazer uma terapia, fazer desenvolvimento de testes, essa produção ela tem que ser eterna. Então, essa produção tem que ficar por tempo indeterminado. Então, o que foi uma solução encontrada? Você mesclar uma célula que produz anticorpo com uma célula imortal. Você pega, por exemplo, um linfócito B com uma célula de mieloma. Consequentemente, se você fizer essa fusão dessa célula, você está gerando uma célula que a gente chama de hibridoma para ter uma produção de anticorpo em larga escala. Então, geralmente, a gente vai partir de um suposto de pegar um linfócito, por exemplo, uma célula estimulada, pode ser de um camundongo, pode ser de um coelho, porque não tem como a gente fazer isso, por exemplo, com uma célula humana. Não tem como, por exemplo, retirar o baço de uma pessoa para fazer esse tipo de produção de anticorpo. Beleza? Então, Professor, oi. Pode falar. confunde um linfócito B com a célula cancerígena, é isso? Que é imortal? Isso. Mas não tem Mieloma. risco de causar nenhuma mutação assim e sair do controle a produção, não? Mas isso aí, na verdade, não vai ser dentro da pessoa. Isso é tudo dentro, por exemplo, de uma placa, é tudo Sim, externo. esse eu sei, mas eu falo o procedimento, tipo assim, ele não apresenta muitas falhas, não? Que querendo ou não, uma célula cancerígena pode dar problema, não? Não, mas isso aí geralmente são células com é uma linhagem controlada, é uma escala comercial, é células que eles controlam, eles conseguem ter um controle do processo de replicação desse hibridoma, no caso. Entendi. Professor, mas Hum. essa base seria retirada de um câncer maligno ou de um benigno para poder ter esse controle para ter essa produção desse linfócito B mais Ó, tipo em câncer, escala industrial? todos os cânceres são malignos, a gente não tem câncer benigno. É tumor benigno ou tumor maligno, aí se eu falar câncer, é só maligno, beleza? Entendi. Beleza. Na verdade, os tumores malignos ele tem um poder proliferativo muito maior. Então, por quê? Aí, isso aí, quando vocês forem estudar aula de câncer, por exemplo, lá em CMF4, vocês têm uma parte que vocês veem um pouquinho de câncer. O tumor benigno, o poder proliferativo dele é menor quando comparado, por exemplo, com um maligno. Então, geralmente, você pega um de mieloma múltiplo, que é um tumor maligno, que tem uma capacidade proliferativa muito elevada.
Beleza? Beleza. Então, como que funciona basicamente, né? Então, a gente vai estimular, por exemplo, vamos supor, nesse desenho aqui, está mostrando uma estimulação feita em um camundongo. Então, no primeiro passo, a gente vai fazer uma inoculação, uma introdução do patógeno no camundongo. Então, aquele que você quer desenvolver um anticorpo, por exemplo. Só que se você coloca, por exemplo, um vírus vivo, digamos assim, um vírus enfraquecido, só para poder chamar a atenção do sistema imunológico, vocês vão ver que eles vão ter várias produções de anticorpos diferentes, né? Então, ele vai ter produção de anticorpo contra uma proteína de capsídeo, uma proteína, por exemplo, de envelope, uma proteína estrutural. Então, ele vai ter várias produções de anticorpos. Igual, por exemplo, aqui está mostrando, ó, essa produção verde, digamos assim. Esse é um tipo de anticorpo, esse é outro tipo de anticorpo e esse é outro tipo de anticorpo. Então, aqui ele produziu 3 tipos de anticorpos. Só que, na verdade, eu quero um único tipo de anticorpo, que seria meu anticorpo-alvo. Então, vamos supor que aqui eu quero um anticorpo contra a proteína M. Então, eu vi que esse linfócito aqui produz anticorpo contra a proteína M. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar este linfócito para fazer a fusão com a célula de mieloma. Consequentemente, quando eu faço essa fusão entre essas duas células, eu crio o que eu chamo de hibridoma. Quando eu criei o hibridoma, é uma célula imortalizada, com alto poder proliferativo, tanto que ela se multiplica rapidamente, e quanto mais células ela tiver, maior é a produção de anticorpos. Então, eu consigo ter uma produção em escala comercial, digamos assim. Depois que eu inoculei, né, no camundongo, como que eu vou selecionar? Eu vou ter que retirar o baço do camundongo para poder fazer uma filtragem, para poder fazer uma seleção destes anticorpos, que seriam os anticorpos, os meus linfócitos B alvos, produtores dos anticorpos alvo. Então, ele vai ter vários tipos de célula estimulada. Só que aí eu vou selecionar qual a célula que eu desejo pelo tipo de anticorpo que eu quero que seja produzido. Então, quando eu faço essa produção de anticorpo, geralmente tem várias aplicações que a gente pode utilizar. Então, pesquisa básica, justamente para estudar a função de anticorpo, estudar a estrutura de anticorpos da cadeia leve, da cadeia pesada, ver essa formação, afinidade, avidez do anticorpo. Posso fazer desenvolvimento de kits diagnósticos que utilizem, por exemplo, anticorpos monoclonais. Então, posso fazer conjugados de testes rápidos. Então, eu posso utilizar esse tipo de anticorpo específico para esses tipos de desenvolvimento de metodologia. Terapia de câncer, isso aqui é uma terapia nova, uma terapia com a utilização de anticorpo. Então, por exemplo, se tem uma proteína X, essa proteína, ela se demonstra super expressa, por exemplo, em um tumor. Então, posso desenvolver um tipo de anticorpo que identifica essa proteína para poder, por exemplo, induzir essa célula para ter uma morte celular. E também tratar desordens do sistema imunológico, por exemplo, doenças autoimunes, que tem uma quantidade grande de anticorpo circulante. Eu posso fazer um anticorpo contra aquele anticorpo para poder fazer uma neutralização. Então, a gente tem algumas dessas aplicações para esse tipo de metodologia. Basicamente, o que a gente vai fazer, né, essa técnica que foi descrita por autores, ganhadores de prêmio Nobel, que desenvolveu essa técnica de hibridoma, o procedimento básico é inicializar pela imunização do animal, só que aí essa dose tem que ser uma dose controlada, porque dependendo do tipo de agente que você deseja introduzir, se é um vírus vivo atenuado, por exemplo, ele, se for introduzido uma quantidade superior ao limite, ele vai acabar matando o animal e não vai desenvolver nenhum tipo de anticorpo. Então, isso tudo tem que ser controlado, beleza? Então, depois que você introduziu, aí ele vai esperar um tempo. Quanto que seria esse tempo? Isso aí vai depender muito, porque cada sistema imunológico, cada tipo de patógeno tem um tempo de desenvolvimento de anticorpos. Então, vamos supor, por exemplo, COVID. Geralmente fala aí que em torno de 20 dias, 21 dias, a gente já tem, por exemplo, os IgGs específicos de imunidade. Então, teoricamente, se é para COVID, teria que esperar 21 dias, mais ou menos. Febre amarela,
já fala que 10 dias. Então, quero desenvolver, então, anticorpo para a febre amarela. Então, vou esperar 10 dias. Então, cada tipo de tempo é muito relativo. Então, depois que imunizou esses camundongos, ou um cavalo, ou um outro tipo de animal, isso aí vai depender também do grupo de pesquisa, vai fazer essa remoção desse baço, porque quando você imuniza, então toda aquela parte de identificação, reconhecimento de antígeno, lembra? Que ele vai lá via, por exemplo, sistema linfático, passa por linfonodo, passa pelo baço, para poder fazer estímulo das células que são localizadas, principalmente dos linfócitos B, que são células de órgãos linfóides. Então, lá no baço seria uma região que a gente tem uma quantidade muito grande de linfócito B, para eles poderem retirar, porque esses linfócitos B, na sua maioria, estarão estimulados. Beleza? Tranquilo por enquanto? Professor, aquela terapia que falou no slide anterior do câncer é a imunoterapia, não é? Isso mesmo. É imunoterapia. Tranquilo? Alguém ia perguntar alguma coisa? Ninguém? Não, beleza. tranquilo. Então, fizemos o quê? Foi feita essa estimulação, aí logo depois faz a remoção do baço, que aí você vai... Quando você remove o baço, vai ter todos os linfócitos e tudo. Aí, quando você remover o baço, você vai fazer através, por exemplo, de citometria de fluxo, você vai definir qual que é a célula que você quer. Por quê? É aquela célula alvo da produção de anticorpo. Depois que você selecionou esses linfócitos, você faz a fusão. Você faz uma fusão dessas células com a célula de mieloma. Quando fizer a fusão, basicamente você tem os seus mielomas, os seus hibridomas. Tendo esse hibridoma, existe hibridoma que é viável e existe hibridoma que não é viável. E aí você vai fazer a seleção desses hibridomas. Seleção dessas fusões, dessas células de fusões que deram certo, que tem um poder proliferativo e um poder de produção de anticorpo. E aí você vai plaquear, por exemplo, para poder fazer essa expansão clonal, aumentar a quantidade dessas células, né, desse complexo hibridoma, para poder ter uma quantidade grande de anticorpo. Aí a gente vem no seguinte, a gente tem essas produções de anticorpos e a gente tem 3 tipos básicos de anticorpos, que a gente chama, além dos humanos mesmo. Então, nós temos aqueles anticorpos monoclonais de camundongo, então, que aí a gente colocou um antígeno e estimulou. Esse anticorpo de rato mesmo, digamos assim, é chamado de anticorpo murino. Nós temos anticorpos, que seriam esses anticorpos de camundongo, só que aí a gente tem substituição das cadeias leves e pesadas por regiões constantes humanas, aí a gente chama de quimérico, e aí a gente tem aqueles anticorpos quiméricos que já sofreram uma alteração anterior, e aí a gente vai substituir novamente essas cadeias leves e pesadas por regiões humanas, então a gente vai colocar regiões constantes humanas novamente, como se eu estivesse fazendo uma incrementação de porção leve e pesada, aí eu tenho o que eu chamo de anticorpo humanizado. Isso geralmente é feito para quê? Para evitar que tenha uma rejeição, para evitar o não reconhecimento deste anticorpo pelo sistema imunológico. Como que é feita basicamente essa questão? Então a gente tem uma possibilidade de fazer a transfecção gênica, que é o quê? Eu vou pegar o humano e aí eu vou pegar uma região genética, um gene, que esse gene define a formação do anticorpo humano. Então, esse gene, ele, quando for codificado, ele transforma em um anticorpo humano. O que eu vou fazer com esse gene? Eu vou introduzir esse gene no rato, porque quando o rato for produzir o anticorpo, como ele tem a informação genética humana, ele vai produzir anticorpo da forma humana. Aí você evita, por exemplo, processos de não compatibilidade de anticorpos. Então, isso tudo é procedimentos de engenharia genética. E aí a gente tem, comercialmente falando, 4 tipos
de anticorpos. Inclusive, são utilizados como terapias. Num contexto geral, o que identifica o medicamento como sendo uma terapia de anticorpo é o final MAB, que é de anticorpo, beleza? Só que, como a gente tem os anticorpos murinos, anticorpos quiméricos, anticorpos humanizados e anticorpos humanos, então cada um tem um sufixo determinado para identificar qual que é aquele tipo de anticorpo. Então, os murinos, eles têm terminação OMAB. Os quiméricos, XIMAB. Os humanizados, ZUMAB. E os humanos, UMAB. Então, se eu, por exemplo, ler lá, tá com a utilização de um Muromomab, aí eu vou pensar Muromomab, eu vou pensar no OMAB, então você vê, aquele anticorpo é um anticorpo murino. Não, ele está usando o rituximab. Então, Shimab vem de quimérico. Não, ele está usando trastuzumab. Trastuzumab, o Zumab vem de humanizado. Não, ele está usando o ofatamumab. O Umab vem de humano. Isso aqui, ó, é um tipo de terapia muito utilizado em câncer de mama, que é o medicamento com o nome de trastuzumab. Ele é muito utilizado em terapias para câncer de mama. Então, isso aqui é só mesmo conhecimento. Quando eu vejo o tipo de fármaco, eu consigo saber que tipo de anticorpo é aquele que está sendo utilizado no paciente. Vendo com isso, né, então quando a gente pensa nessa produção desses anticorpos, geralmente eu posso produzir tanto o anticorpo monoclonal quanto o anticorpo policlonal. Quando a gente tem uma estimulação, por exemplo, de um órgão linfóide, eu tenho uma resposta imune bem generalizada. Então, eu tenho uma resposta imune policlonal, ou seja, vários clones com várias produções de anticorpos diferentes são induzidas. Só que, como eu tenho vários tipos de anticorpos, consequentemente eu tenho vários tipos de linfócitos B estimulados. Se eu pegar e misturar isso aqui, eu tenho um pool de anticorpo monoclonal que eu chamo como se fosse uma porção de policlonal. Só que se eu pegar cada uma dessas células e separar, aqui é um anticorpo monoclonal, isso aqui é outro monoclonal, isso aqui é outro monoclonal, isso aqui é outro monoclonal, mas num contexto geral, se eu juntar todo mundo, é policlonal, beleza? Então, uma vez que eu tive aquela produção lá policlonal, né, de vários clones com vários tipos de anticorpos diferentes, eu vou selecionar o meu linfócito B específico, produtor do anticorpo que eu tenho interesse, seria esse rosa, por exemplo, e aí eu vou plaquear este linfócito B, eu vou fazer uma cultura celular, justamente para quê? Para aumentar a quantidade de linfócito B produtor de anticorpo. Então aqui eu vou ter o quê? Um apanhado de anticorpos monoclonais de um clone específico do linfócito B. Só que aqui ele seria mortalizado, né? Então ele teria um prazo de vida. Só que para eu ter uma célula produtora de anticorpo por tempo indeterminado, o que eu vou fazer? Vou pegar esse linfócito B, vou juntar com essa célula de mieloma, porque elas vão crescer indefinidamente em cultura celular, e aí eu vou fazer uma fusão chamada de hibridoma. Depois que eu fiz o hibridoma, eu vou fazer o quê? A replicação celular dele em placa. Ou seja, aquela placa vai ter um monte de hibridomas, todos eles produzindo anticorpos em larga escala. Essas células não vão ser destruídas, elas não vão morrer, porque elas são células imortalizadas. E aí eu posso pegar essa porção, essa parte aqui sobrenadante de anticorpos e fazer a purificação dos anticorpos. E aí eu obtenho os meus anticorpos para eu fazer medicamento, ou para eu desenvolver um teste de anticorpos. Então eu tenho várias
possibilidades de utilizar estes anticorpos monoclonais. Beleza? Então, surgindo isso, né? Então agora a gente vê essas terapias, né, monoclonais como um foco no tratamento de pacientes. Então, dessas terapias, a gente tem algumas possibilidades. Então, tem neutralização de ovos solúveis, interferências em relação a receptor-ligação, influenciando em sinalização celular, interferindo diretamente em crescimento, encadeando morte celular, que essa morte pode ser direta ou por cross-linking. Então, a gente vai ver todas essas etapas. Então, como que é basicamente uma terapia monoclonal num contexto geral, né? Então, aqui eu tenho uma célula, linfócito B, por exemplo. Eu tenho uma proteína CD20. Essa proteína CD20 é um sinalizador para um anticorpo rituximab. Lembra o ximab de quimérico? Esse aqui é um anticorpo quimérico. Quando esse rituximab ligar no CD20, ele vai sinalizar que essa célula precisa fazer o quê? Apoptose. Então, isso aqui é uma sinalização, por exemplo, de morte celular. Quando a gente pensa essa morte induzida via cross-linking, eu tendo a pensar que ela não é uma morte direta, ela é uma morte indireta. Então, como que é essa morte indireta? Aqui eu tenho essa célula, nessa mesma questão, ó, imagina essa mesma célula, e aqui ligado esse anticorpo monoclonal, então pode ser, por exemplo, esse rituximab, e aí eu tenho um anticorpo secundário que vai se ligar a este anticorpo primário. Ligando nesse anticorpo primário, esse anticorpo secundário sinaliza que a célula tem que ir para a apoptose. Ou eu posso ter simplesmente uma célula NK que vai fazer uma conexão com o receptor FCR diretamente no anticorpo monoclonal ligado na célula e induzir para a apoptose. Tem também a terapia que é dependente do sistema complemento. Então, o sistema complemento, aí a gente tem lá o C1, né, lá da via clássica do sistema complemento. O que ele vai fazer? Quando a gente tem CD20 ligando o rituximab, esse rituximab vai ser uma porta para poder fazer a ligação do complexo C1. Aí lembra lá do sistema de complemento, que a via final dele é a formação do ataque de o complexo de ataque à membrana, formação de C9. Então, que é basicamente isso aqui, ó. Ele vai introduzindo o C9 até formar a via de ataque à membrana. Depois que introduz o C9, ele causa o quê? Um lise da célula. Quer perguntar alguma coisa? Bruno, Oi. e na cultura dos hibridomos lá, tem para produzir ou eles já produzem sem precisar? Não entendi. Repete, porque na hora que você está falando, parece que cortou o som. Lá na cultura tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou silenciar todo mundo, você desbloqueia o seu, tá? Pode. Na cultura dos hibridomas, eles precisam de um estímulo para a produção dos anticorpos ou o fato da fusão mesmo já faz com que eles produzam? Ele já foi estimulado antes. Então, ele já produz anticorpo. Mas é colocado estímulo, por exemplo, citocinas, para poder induzir o quê? A ativação celular. Entendi. Tranquilo? Sim. Mais alguma dúvida, gente? Então, essa aqui do sistema complemento é interessante porque ele forma essa membrana de ataque, que é basicamente para fazer o quê? A destruição, a lise daquela célula. Então, essa do sistema complemento a gente até viu, quando a gente estudou o complemento, qual que é a função do complexo de ataque à membrana. Tem também essa questão da lise causada por enzimas, por exemplo, que aí você promove essa liberação de enzima. Então, aqui a gente tem, por exemplo,
uma célula efetora, né? Essa célula pode ser uma célula natural killer, um macrófago, um neutrófilo, são células que são ricas em enzimas, né? Para poder justamente causar destruição, ricas em fazer fagocitose, por isso que a gente tem enzimas, não a NK, mas o macrófago e o neutrófilo. Então, eles basicamente vão se ligar ao complexo antígeno-anticorpo. Então, aqui, o que a gente vai pensar? Aqui eu tenho uma célula tumoral, por exemplo, ou linfócito B, que vai ser destruído. E aqui, ó, lembra lá do anticorpo sendo utilizado como terapia? Então, ó, o rituximab. Esse rituximab vai ser a forma de conexão de uma célula, por exemplo, natural killer, com a célula que precisa ser destruída pelo receptor FC. Na hora que conecta aqui, ó, o FC, esse R é de receptor, com o anticorpo, que seria esse aqui, ó, ele permite a formação de o quê? De um vácuo, de como se fosse um buraco na membrana da célula natural killer, que aí vai fazer o quê? A passagem de grânulos de perforina. Esses grânulos de perforina, o número já é bem sugestivo, ele vai perfurar a membrana da célula, pode ser uma célula tumoral, por exemplo, e essas enzimas vão causar a destruição da célula de dentro para fora, que seria a lise dessa célula. Professor, Oi. esse processo então é similar tipo a um envenenamento da célula? Não posso falar em envenenamento, mas é um processo de lise, aonde Só similar que eu quis dizer, tipo assim, parecido? Sim. Uhum. A grosso modo, sim. Beleza? Sim. Fagocitose dependente, né, de anticorpo. Então aqui a gente tem um fagócito. E aí olha que interessante, uma vez que a gente tem a ligação do CD20 com o rituximab, e aí a gente tem a ativação aqui do sistema complemento. Lembra quando C1 é ativado? Que aí no sistema complemento a gente tem a formação de C3, C3 convertase em A e B. A porção B, ela está fixada na membrana da célula. Essa porção B que vai ser a chave para o receptor do sistema complemento da célula fagocitária identificar aquela célula sinalizada. Quando o receptor de fator de complemento identifica C3b, ele sabe que tem que fazer o quê? Fagocitose. Aí ele vai lá e fagocita aquela célula. Fagocitando aquela célula, ele destrói aquela célula. Isso são terapias que esses anticorpos monoclonais trazem de benefício para a população. Tranquilo, pessoal, a parte da terapia por anticorpo monoclonal? Sim. Alguma dúvida? Sim. Ô, professor, é só os linfócitos B que pode ser imortalizados ou outros tipos de célula também pode? É porque outros tipos de células você poderia imortalizar. Só que quem produz anticorpo é só o linfócito B. Na Então, minha não dúvida, sai. se podia fazer esse mesmo processo com outras células, Pode, para mas outros tipos de trabalho. você poderia imortalizar, por exemplo, uma célula NK, digamos assim. Mas Sim, não tem uma função, entendeu? Fazer isso. entendi. Porque, na verdade, a gente está imortalizando porque ela é uma célula produtora de alguma coisa. Sim, Então, não faz sentido, por exemplo, imortalizar uma célula que não tem uma função de produzir um anticorpo, por exemplo. entendi. Beleza? Beleza. Tranquilo, gente? Sofia, de boa? Retomando alguns conceitos, igual você falou, eu tô tentando dar uma estudada mais sozinha, porque eu tô muito confusa. Muita coisa eu não entendi, mas eu sei que eu tenho que pegar alguns conceitos sozinha, sabe? O que você não entendeu, por exemplo? Ai, não, Bruno, fico nervosa. Não precisa ficar nervosa, não. Você tem que usar essa hora para poder tirar suas dúvidas.
Vai lá. Pensa aí, o que você não entendeu, por exemplo? Não, pode continuar. Tem certeza? Tenho certeza, estou assistindo depois gravado. Ah, beleza, então. Vou ver se eu vou pensar no seu caso se eu ponho essa aula no sistema, no YouTube. Faço não. Então, olha só. Aí uma outra possibilidade também, aí a gente já parte para uma questão mais de prevenção de doença. Essa aula primeira que a gente viu é uma aula de tratamento e agora a gente vê uma aula de prevenção. No Brasil, a medicina é uma medicina muito tratativa de sintomas. Então, não é, às vezes, uma medicina de tratamento da causa. Geralmente, a gente trata o sintoma. Ah, tô com dor, você vai lá no médico, você trata a sua dor. Diferente de alguns países que a medicina geralmente é uma medicina mais de prevenção. Então, imunização, no contexto geral, é uma possibilidade de prevenção de doença. Então, a gente imuniza a população para evitar um surgimento ou uma escalada de uma doença. Como a gente está vivendo uma pandemia, isso para vocês é um pouco mais claro do que, por exemplo, para quem fazia as aulas antes da pandemia. Quando a gente vive uma situação onde a gente vai falar de um processo de imunização, parece que as coisas ficam mais claras, beleza? Então, basicamente, a gente tem duas possibilidades de causar imunização nas pessoas, que é o que a gente chama de imunização ativa e imunização passiva. A ativa e a passiva, elas são divididas em duas possibilidades, natural e artificial. Então, a gente tem imunidade ativa natural e imunidade ativa artificial. Quando eu falo ativa, eu estou falando uma estimulação direta. Então, estou falando do vírus, da bactéria, diretamente no organismo da pessoa. Só que eu tenho duas possibilidades, a natural e a artificial. A natural é através da doença. Então, a pessoa pegou o vírus no ar, no contato, pegou a bactéria, e aí ela desenvolveu a doença, e essa doença fez ela desenvolver anticorpos. A artificial, que é a mais prática, né, seria através das vacinas. Você está introduzindo, por exemplo, o patógeno ou uma região dele para poder fazer o quê? Induzir o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Essas duas possibilidades, eu consigo atingir o que eu chamo de imunidade de rebanho. Você sabe o que é a imunidade de rebanho e qual a diferença prática da imunidade de rebanho natural e da imunidade de rebanho artificial? Bem, a imunidade de rebanho é geralmente quando determinado grupo vai adquirindo a imunidade resistindo à doença, tipo uma seleção natural, né? Geralmente os que conseguem sobreviver a determinado patógeno vão adquirindo a imunidade para ele, essa parte da população geralmente sobrevive, né? Vamos dizer assim, é isso? Isso. E uma questão, qual que é a porcentagem que a OMS tem falado do Covid para se atingir a imunidade de rebanho? Vive falando na TV. Quantos por cento da população tem que estar completamente vacinada? Eu vou ficar te devendo. Mínimo. 90? Não, mínimo. Mínimo? Uhum. 50? 70. 70? Nós tudo. Mínimo 70% da população tem que estar completamente imunizada. Isso inclui segunda dose, tá? E possivelmente a terceira dose. Qual que são os efeitos práticos em questão? Porque querendo ou não, gente, a imunização natural, a curto prazo,
imunização de rebanho natural a curto prazo, ela é mais barata. Você não precisa gastar com vacina. Só que ela tem um preço muito grande. Qual que seria? Quem não resistir vai morrer, né? Número de morte. Porque vamos pensar. Qual que é a taxa de morte? Vamos pensar uma doença que tenha 10% de taxa de mortalidade. Vamos supor. O que isso quer dizer? Que a cada 100 pessoas, 10%, né, 10 pessoas morrem. Quando as pessoas tomam vacina, essa taxa praticamente some. Então, vamos pensar numa população de 100 milhões de habitantes. Se eu deixar todo mundo pegar a doença para eu atingir os 70% de imunizados, o saldo final seria 10 milhões de mortes. Se eu imunizar os 70% da população com a vacina, eu não vou ter 10 milhões de mortes. Então, essa é a grande diferença. A imunidade de rebanho ela pode vir a acontecer das duas formas. Só que o problema é que na natural a morte é muito grande. O número de mortes de pessoas vai ser muito maior. Tranquilo? Já a imunização passiva, aí ela tem a natural e a artificial. Então, a imunização passiva, na verdade, o corpo não trabalha. Eles já recebem anticorpo. Então, ela não vai gerar imunidade, no sentido de você ter uma imunidade duradoura. Ela vai te tratar naquele momento e acabou. Depois você fica susceptível tudo de novo. A natural é através da amamentação. Então, quando a mãe está amamentando a criança, ela passa os anticorpos dela para a criança, que a gente chama esses anticorpos maternos na criança circulantes de aloanticorpo. E quando são os nossos anticorpos, é autoanticorpo. E na artificial, aquele soro terapêutico, por exemplo, soro de picada de cobra, que aí já é um anticorpo específico que você coloca para poder, por exemplo, fazer uma neutralização, que é uma dos tratamentos de COVID que eles vêm estudando, é a soroterapia. A soroterapia para COVID entraria aqui, ó, imunidade passiva artificial, que aí estaria usando um soro terapêutico. Beleza? Beleza. Dúvida, gente? Tranquilo em relação a esses conceitos? Sim. Certeza? Só uma pergunta aqui da imunização passiva. Diz que na amamentação o filho recebe, então, os anticorpos da mãe, não é? Sim. Mas ele não, tipo, o sistema imunológico dele não consegue pegar parte desses anticorpos e produzir para ele também, não? Não, porque quem produz anticorpo é antígeno. Anticorpo não induz produção de anticorpo. Entendi. Se induziria se esse anticorpo fosse identificado pelo organismo como antígeno. Que aí, por exemplo, é o caso de eritroblastose fetal, mas aí não é anticorpo da mãe. Então é a hemácia da criança que foi desenvolvida com RH diferente, que induziu a mãe a gerar uma resposta imunológica contra aquela proteína na membrana da hemácia da criança, ou seja, aquilo foi um estímulo causado por um antígeno. Só que esse anticorpo da mãe ele fica com uma memória quando a mãe tem um segundo filho na gravidez e o RH é diferente, esses anticorpos da mãe vão migrar para o feto e vai destruir as hemácias do feto que tem o fator RH. Então não é bem um anticorpo produzido, é uma reação por conta de proteína. Então, de qualquer forma, tem que ter um antígeno para estimular um anticorpo. Beleza? Entendi. Tranquilo, Sofia? Dúvida?
Não, acho que essa parte eu entendi. Tá, beleza. Aí, olha só. Então, imunidade, né, que a gente fala, é aquela parte produzida após a exposição de um antígeno. Beleza? Então, o indivíduo imunizado, ele tem um papel de produção de anticorpo perante aquele antígeno. Essa produção de anticorpo perante aquele antígeno a gente chama de resposta imunológica. Aí uma coisa eu falo para vocês. Isso aqui eu tenho certeza que vocês conseguem me responder. Que fatores que são influenciáveis numa resposta imunológica? A saúde do paciente? Sim. O que mais? O ambiente? Hã? O ambiente? Como assim o ambiente? Porque quando você fala ambiente, para mim, eu penso em uma coisa física, tipo, se eu tô no campo, se eu tô na cidade. É mais condição de temperatura e tudo mais que eu quis dizer. Condições do clima, de certa forma, frio, calor, se o ar no lugar é mais poluído ou mais puro, isso afeta? Ó, temperatura, não. Mas agora, a questão do ar poluído ou não, isso de uma certa forma pode, não que vai induzir uma resposta imunológica, mas pode causar, por exemplo, uma alteração do sistema respiratório, que aí pode causar algumas complicações e consequentemente, por exemplo, fica mais suscetível à proliferação bacteriana, causar uma pneumonia, e aí você gera um anticorpo. Mas, assim, fatores, digamos assim, que influencia saúde, né, no contexto geral, idade influencia. Vocês acham que idade influencia ou não influencia? Com certeza influencia. Sexo influencia. Principalmente mulheres que têm variações hormonais ao longo da vida, né? Aí você tem essas diferentes. Por isso que mulher é mais susceptível, uma das possibilidades, né? De mulheres ser mais susceptíveis do que homens a ter doenças autoimunes, uma possibilidade é por conta da variação hormonal que a mulher sofre ao longo da vida, esses processos de TPM. Variação hormonal se mexe completamente com o metabolismo. Então, metabolismo no sentido de produção de anticorpo, produção de hormônios, isso modifica. Resposta imunológica no sentido de produção de células sanguíneas. Então, isso tudo pode influenciar, de uma certa forma, a resposta imunológica. Até a alimentação associa-se com a possibilidade de alterar numa resposta imunológica. Não sei se vocês viram aí quando, acho que ano passado, um monte de nutricionista aí começou a vender kit COVID para turbinar o seu sistema imunológico. Não sei se vocês lembram disso. Isso O que eu vi disso, professor, você nem imagina. Isso é mentira pura. Não tem, por exemplo, um remédio que você fala, eu vou turbinar o seu sistema imunológico. Uma coisa que eu fiz uma vez foi o seguinte. Há um tempo atrás, eu morava em São Paulo na época. Eu tinha muita dor de garganta recorrente. Então, por exemplo, eu tinha placa bacteriana umas 3, 4 vezes por ano. Tipo, eu acordava com uma dor de garganta, passava 2, 3 dias, formação de placa. Então, às vezes eu estava tomando antibióticos 2, 3 vezes por ano. E teve uma vez, que foi a última vez que eu tive essas formações de placa, que eu emendei 3 tipos de antibióticos, porque não funcionava. Eu começava a tomar, aí dava, tipo assim, melhor, começava a melhorar, aí lá pro 4º dia, voltava tudo de novo. Aí eu tinha que trocar de antibiótico. E aí eu fui no otorrino, e ele falou, olha, existe um tratamento que você faz que é durante 3 meses, que é um tratamento que ele é basicamente um timo estimulante. Era um medicamento que estimulava o timo
a maturar linfócitos T. Aí eu fiz esse tratamento durante 3 meses, eu lembro até hoje. O primeiro mês eram medicamentos 2 vezes por dia, o segundo e terceiro mês, 1 vez por dia. Depois disso, eu nunca mais tive placa bacteriana. E isso deve ter pelo menos uns 5 anos. Eu tenho dor de garganta, por exemplo, de irritação, de tempo seco e tudo, mas formação de placa eu não tenho. Pode ser que esse tratamento fez efeito e faz efeito até hoje. Agora, talvez se surgir uma bactéria diferente, tudo, pode ser que esse tratamento, no contexto geral, não surtiu efeito. Aí eu tenho que fazer um antibiótico, por exemplo. Tranquilo? O que você acha desse tratamento, professor? Como? Ele é um medicamento que ele chama Leucogen. Na época que eu fiz, o plano de saúde não cobre esse tratamento, era um tratamento particular. E ele é um tratamento muito caro. Na época, eu acho que eu paguei uns R$1.000, isso em 2015, 14, uma coisa assim. Só que eu gastava isso por ano de antibiótico. Então, para mim, valeu a pena. Depois vocês pesquisam na internet e leem sobre esse medicamento. Ele se chama Leucogen. Beleza? Tranquilo por enquanto, gente? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Professor, Ah, e a atividade física também interfere muito? Ou... sim. Não vou te falar que a atividade física, por exemplo, só porque eu faço atividade física, eu estou fortalecendo muito o meu sistema imunológico. Que tem pessoas e tem pessoas. Mas existem diversos artigos científicos, estudos mostrando que a atividade física ela melhora porque ela melhora a circulação, ela melhora o condicionamento, ela melhora, por exemplo, a oxigenação das células. Isso tudo conta. Porque uma resposta imunológica, por exemplo, entrou um patógeno, e o corpo vai desenvolver uma resposta imunológica. Se a pessoa tem uma péssima perfusão, por exemplo, aí realmente pode acabar agravando. Agora, se a pessoa tem um bom condicionamento físico, uma vida saudável, digamos assim, a possibilidade de ter um impacto menor ele é muito maior. Então, por exemplo, ela sofrer menos sequelas, por conta de atividade física, isso faz diferença sim. Dúvida, gente? Então, Tá tranquilo? Hã? Falei que tá tranquilo. Tá. Então, olha só. Quais são as duas formas que a gente tem de... Não vou falar as duas formas, mas como que a gente define uma resposta imunológica? A pessoa, para ter uma resposta imunológica completa, ela tem que ter o estímulo o quê? O estímulo celular e o estímulo humoral, certo? Qual é a característica desse estímulo celular e desse estímulo humoral? Vocês conseguem falar? Quais são as células responsáveis que são ativadas, digamos assim? Não lembra, gente? Olha só. Quais são as primeiras células a serem ativadas quando entra um antígeno? Gente, vocês podem rever essas aulas tudo de novo, viu? Então, ó, são os macrófagos, células dendríticas. Isso faz parte da imunidade celular. A imunidade humoral é quando a gente tem a produção de anticorpo. Então, para uma vacina funcionar, para eu ter uma resposta imunológica completa, eu tenho que ter tanto estímulo celular quanto estímulo humoral de produção de anticorpo. Beleza?
Então, quando a gente tem essas duas partes estimuladas, aí a gente tem o que a gente chama de desenvolvimento de uma memória imunológica contra um patógeno. Claro que não é porque eu acabei de ter um estímulo que obrigatoriamente tem uma memória imunológica. Tem estímulos que não geram memórias e tem estímulos que geram memória, beleza? E essa memória, esse tipo de estímulo, ele pode ser permanente, ou seja, duradouro, ou ele pode ser temporário. A gente vê que, agora, né, tá começando a ver que as vacinas de Covid, os anticorpos, na verdade, eles têm uma tendência a ficar em torno de 3, 4 meses. Aí, isso é uma coisa que quem está em discussão e tudo. Não é que, por exemplo, depois de 3, 4 meses, a pessoa zera os anticorpos. Isso é normal de todo mundo. Quando a gente tem um estímulo, toma uma vacina, a gente tem um pico de produção de anticorpo e depois essa taxa de anticorpo ela tem uma tendência a diminuir. Só que ele fica a níveis o suficiente para causar um processo de imunização. Só que o COVID, o que acontece? Esses níveis de anticorpos, eles estão diminuindo, só que em um momento em que a pandemia ainda está ativa. Então é complicado você reduzir o nível de anticorpo, sendo que a pandemia ainda está ativa. Então isso aumenta a chance, por exemplo, de uma reinfecção. Então isso pode ser uma das possibilidades também que o governo utilizou para poder definir a aplicação da dose reforço ou terceira dose. Beleza? E aí, essa imunização ela é basicamente adquirida por forma natural ou adquirida através da imunização por vacinas. Essas vacinas que a gente tem de diversas plataformas disponíveis, elas basicamente podem ser patógenos vivos, patógenos atenuados, patógenos inativos, pode ser toxinas de bactéria, só que essas toxinas inativadas, pode ser, por exemplo, conjugados. Então, existem diversas plataformas de vacinas que a gente utiliza atualmente. As vacinas, elas podem causar algumas reações locais, então não confundir vacina, reação adversa de vacina, reação da vacina com sintomas de doença, porque a vacina ela não causa doença, ela causa reações que, dependendo, as pessoas assimilam como doença. Porque você fala, eu tomei vacina para gripe e fiquei gripado. Na verdade, você teve o quê? Uma reação perante a vacina. E a gente viu isso muito hoje em dia por conta da AstraZeneca, que foi a vacina que apresentou o maior efeito adverso nas pessoas. Então, assim, praticamente 90% de quem tomou AstraZeneca na primeira dose teve febre, teve dores no corpo, teve algum sintoma, beleza? Então, isso realmente pode acontecer e isso tem que ser descrito, porque nos estudos de desenvolvimento da vacina tem que identificar, olha, pode causar febre, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, isso faz parte e tem que ser relatado. Aí tem um gráfico, olha, qual o efeito da introdução da vacina? Vou deixar vocês pensarem nesse gráfico uns 5 minutinhos e aí depois a gente vai discutir. Então, gente, gráfico é uma coisa que vocês precisam saber interpretar. Vocês têm que conseguir interpretar esse gráfico. Beleza? Eu vou deixar 5. Peraí que eu saí aqui rapidinho. Vou deixar 5 minutos para vocês verem o gráfico, que aí a gente vai discutir sobre eles. Estão vendo o gráfico? Sim. Sim. Então, vou deixar aí 5 minutinhos.
E aí, gente, quem pode explicar? Eu posso, professor? Pode. Bem, está mostrando aí o efeito da vacina, que conforme aumenta o número de vacinados, o caso da doença diminui. A barra verde mostra que, sempre, independente do tempo de aplicação da vacina, pode ocorrer reações adversas nos pacientes, e na parte aí do gráfico mostra que a diminuição do número de vacinados futuro aumentou de novo o número de casos, que estava diminuindo com a vacinação, mas foi só parar um tempo que o número de casos aumentou novamente, então retomou a vacinação e o número de casos foi praticamente zero. É isso? Uhum. A gente tem um caso desse aqui no Brasil, recente. Acho que sim. O caso do Covid? Não. Covid, a gente está aqui assim, ó. No Covid, a gente está mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos nessa parte aqui. Nesse contexto geral aqui, ó. Quem aí falou que eu acho que sim, por que acha que sim? Eu falei por causa da barrinha, da barra vermelha, que indica a parada da vacina do nada, seria por falta de insumo para produção, alguma coisa assim? Porque do nada parou? Poderia ser, mas você está falando isso, por exemplo, no contexto geral ou Covid? Eu pensei no caso da Covid, que tá produzindo muita vacina, aí por um motivo acabou o insumo e ficou um tempo sem produzir, por isso diminuiu a vacinação e o número de doenças Ah, não, aumentou. mas a gente não teve, no Covid a gente não viu isso aqui ainda não. Isso aqui não foi visto no Covid, não. Entendi. É no sarampo, professor, que aconteceu algo assim? Porque teve um tempo aí para trás, se eu não me engano, que eles estavam pedindo, pelo amor de Deus, para o pessoal ir se vacinar. Exatamente. Olha só, isso aqui é um caso bem típico do sarampo. O que aconteceu? Isso aqui é quando a gente fala que a gente tem a cobertura vacinal. Então, isso aqui é quando tem cobertura vacinal, ó. Então, quando a gente mantém um platô da cobertura vacinal, a tendência dos casos é só o quê? Diminuir. Então, a gente chega praticamente a zero no tempo máximo de cobertura vacinal. Aí acho que as pessoas, a gente ficou muito tempo com sarampo erradicado, né? Aí acho que as pessoas falam assim, sarampo não existe, isso aí é da cabeça do povo, que as pessoas não vacinavam mais. Só que como o vírus não circula, o patógeno não circulava no Brasil, então não tinha como pegar. Aí ele foi vir de onde? Nessa migração contínua que teve lá em Roraima, por causa dos venezuelanos, tanto aquele problema humanitário que teve lá na Venezuela, a cobertura vacinal lá era muito baixa, eles tinham casos de sarampo. Como no Brasil não tinha circulante e a cobertura vacinal esperava que estivesse aqui, na verdade ela deveria estar por aqui assim, ó, digamos assim, está mais baixa. O que aconteceu? Uma grande porcentagem da população não vacinada. O que aconteceu? Os casos aumentaram. E aí, quando foi descobrir o que tinha cobertura vacinal, ela estava bem abaixo do que eles esperavam. E aí, a vacina diminui, né? A cobertura vacinal diminui, os casos começam a aumentar. O que essa seta aqui indica? Que aí você viu que tem uma subida, ó. Você viu que aqui tem uma subida e aqui uma diminuição, né? Campanha de vacinação de governo. Quando isso aqui acontece, o governo introduz rapidamente uma campanha de vacinação. Porque quando ele coloca uma campanha de vacinação, o intuito é aumentar a cobertura das pessoas vacinadas e diminuir o número de casos da doença. E aí depois você vai e volta no que se espera, né? No perfil de cobertura vacinal.
E aqui mostra que, independente do avanço da vacina, né, os efeitos adversos, eles ocorrem em menor quantidade, mas eles acontecem. Beleza? Conseguiram entender essa linha de raciocínio? Sim. Tem certeza, gente? Uhum. Olha lá, hein? Então tá. Aqui, ó. Características de uma vacina ideal. O que é uma vacina ideal para vocês? Alta taxa de eficácia, baixos efeitos colaterais e imunização dure a vida inteira? Sim. Isso são 3 características de uma vacina perfeita. Mas o que a gente fala de vacina perfeita, entre aspas, um ideal de vacina, a primeira coisa que tem que analisar é que ela gere resposta celular e resposta humoral. Então, independente se for, por exemplo, para a vida inteira, quantos por cento X de taxa, igual a Coronavac 52%, a Pfizer 96%, antes disso tudo, ela tem que estimular células e induzir produção de anticorpo. Eu estava comentando isso ontem com o pessoal e eu não lembro se, eu acho que foi a Pfizer, logo no início dos estudos, que ela teve que refazer alguns estudos porque demonstrou que foi apenas produção de anticorpo e não tinha estímulo de célula T. Acho que foi a Pfizer, se não me engano. Logo quando eles começaram os testes clínicos, eles viram que tinha produção de anticorpo, mas não tinha estímulo de célula T. Então, não passa. As vacinas não vão para frente se não tiver produção de anticorpo e estímulo de células. Isso é o mínimo. Por quê? Isso é o mínimo que se espera para poder, quando você tem essas 2 partes ativadas, para conferência de um nível considerável de imunização. Consequentemente, a vacina também tem que ser segura, então ela não pode causar doença e morte. Então, não confunda a doença com efeitos adversos da vacina. A doença é uma coisa, efeito adverso, ele é uma questão subsequente àquela dose. Então, é uma resposta do seu organismo em relação à entrada daquele patógeno. A doença é o patógeno em cima do seu organismo. Beleza? Conseguiram entender essa diferença de efeito adverso e doença? Sim. Então, doença é o patógeno vencendo o organismo, digamos assim. Efeito adverso é o organismo vencendo o patógeno, só que aí, por conta dos processos inflamatórios, que a gente sabe que pode ter características de febre, de dores locais, inchaço. Então, isso, cada tipo de vacina pode apresentar um tipo de efeito colateral específico. Aí a gente entra no que a gente chama de considerações práticas. Baixo custo, fácil de administrar, estável, pouco, né, ou nenhum efeito colateral. Essa é estável biologicamente. É um ponto muito negativo para a Pfizer, né, na época que, quando ela se lançou, só podia ser armazenada em menos 80 graus, menos 70, menos 80. E isso a gente pensa, tá, beleza, Estados Unidos é de boa, né? Mas que lugar da África? Quantos freezers menos 80 existe no continente africano? Tem país lá que não deve ter nenhum. Por exemplo, Somália. Você acha que esses países muito pobres vão ter capacidade de armazenar vacinas da Pfizer? Não devem mal ter uma geladeira, por exemplo. Então, isso é um pouco complicado. Então, isso aqui são as características que a gente fala de ideal, né, para uma vacina. Primeira coisa, segura, porque se não for segura, nem passa os processos de validação. Então, primeira coisa é segura. Então, lá nos testes em animais, por exemplo, ver, não, ela é segura, ela não causa morte dos animais. Beleza, aí você vai começa a avançar na pesquisa. Então, faça a administração, por exemplo, uma agulha, ela pode ser, por exemplo, intramuscular, ela pode ser subcutânea, ela tem que ser
endovenosa, isso tudo faz diferença. Porque a gente não tem uma vacina endovenosa, por exemplo. É muito complicado se desenvolver uma vacina que ela tem que ser endovenosa. Quando a gente administra uma vacina, para onde que vai? Que tipo, geralmente, de via de circulação vai a vacina? Sistema linfático. Sistema linfático. Por que não é venoso? Para eu poder fazer uma vacina migrar via sistema venoso, eu tinha que fazer uma aplicação o quê? Venosa, né? Eu tinha que aplicar a vacina na veia do paciente. Isso não existe. Então, ela aplica, por exemplo, subcutânea, vamos supor, e aí, lá, lembra da aula que a gente viu, uma de vídeo de disseminação? Aí a gente tem lá, por exemplo, os macrófagos, as células dendríticas, as células apresentadoras de antígeno, né? Que elas identificam, aí elas vão pelos vasos linfáticos até o linfonodo mais próximo, chegando lá no linfonodo. Aí a gente tem aquela possibilidade de estimular um linfócito T no ciliar, estimular um linfócito B. Aí o T auxiliar, por exemplo, pode estimular o linfócito B a produzir anticorpo, pode estimular o linfócito T citotóxico a ir lá no local e causar uma destruição, por exemplo, de patógenos. Então, inicialmente, o sistema de início do processo de imunização por vacina é via linfático. Beleza? Nesse momento, eu disse, professor, que as vacinas não são via intravenosa. Não. Difícil, porque tirar sangue as pessoas já estão tendo dificuldade, imagina então aplicar a vacina. Nem fala, professor. Eu só tenho medo de uma coisa e é literalmente tirar sangue. Sério? Nossa, acho super de boa. É só isso, professor. Já experimentei vários tipos de dor assim, muito pior, professor. Mas o que eu tenho medo mesmo é só isso. É vocês que fazem aula amanhã comigo? Não. Sim, eu faço. Amanhã é coleta sanguínea. Eu também faço. Amanhã é coleta sanguínea. Então é Mas isso. aula de instrumentação? Uhum. Ai, que legal. Nossa, eu vou me preparar. Prepara psicologicamente também. Quando eu for ter essas aulas, eu vou faltar, viu? Nada, sai de boa. A gente não põe você para fazer coleta, não pode ir tranquilo. Eu não tenho problema em fazer coleta, meu problema seria coletar em mim. Não, pode fazer, você fica lá no cantinho só observando. Aí, olha só, outra coisa também, baixo custo, né? Então, não adianta você fazer uma vacina de $50 a dose, tá, beleza. $50 a dose, aí vai chegar aqui no Brasil custando, que no Brasil é praticamente 10 vezes mais, né? Vai chegar custando R$500. Mas é mesmo, beleza, R$500, tem gente que paga, gente, R$500 é baratinho, tem gente que gasta R$500 no final de semana. Tem gente que não tem R$500. Então, como que você vai cobrar R$500 de uma vacina? Isso levando em consideração que o SUS ele pode fornecer, mas também tem algumas vacinas que são oferecidas no mercado particular. A Covid, por exemplo, ela é totalmente SUS. Então, por exemplo, vacinas de $1, aí são vacinas acessíveis. Essa proteção, ela tem que ser uma proteção duradoura, né? O ideal seria uma proteção para o resto da vida. Tem que induzir a produção dos anticorpos neutralizantes, né? Como o próprio nome já é sugestivo, anticorpo neutralizante, que vai neutralizar o vírus, por exemplo, ou seja, impedir que o vírus entre dentro da célula. A estabilidade dela, o ideal seria, por exemplo, vacinas que são armazenadas em geladeira, porque é mais fácil ter uma geladeira do que um freezer. O ideal seria vacinas armazenadas em temperaturas ambientes, ou vacinas que podem sofrer variações de temperaturas de, por exemplo, de 2 graus a 40 graus. A gente sabe que isso não existe. Mas se houvesse uma vacina, assim, seria completamente estável e seria beneficente para todo mundo. Essa estabilidade é só quanto à temperatura, professor? Temperatura, após a abertura, por exemplo, quanto tempo dura, estabilidade da proteína da vacina, por exemplo.
Então, por exemplo, o frasco pode ser armazenado, vamos supor, em geladeira. Tá, mas quanto tempo? 2 meses. Aí depois de aberto, estabilidade de 7 dias. O que acontece? No Covid, as estabilidades são muito curtas, né? Abrir o frasco tem que aplicar tudo, porque senão perde. Por isso que começou a surgir, não sei se vocês já ouviram falar da xepa da vacina. Já ouviram falar disso? Algumas cidades fazem essa xepa. Já ouviu falar? Já. O que é essa xepa da vacina? Eles abrem. E aí, como todo frasquinho de vacina vem o que eles chamam de volume morto, geralmente o frasquinho fala lá, são para 10 doses. Mas, na verdade, ele vem com volume suficiente para 12 doses. Então, acaba que em cada frasco sobram 2 doses. O que eles faziam? No final do dia, pegava esses frascos com essas vacinas, né, que sobraram, entre aspas, e aí aplicava em quem estivesse passando na rua. Por exemplo, tem lugar que tinha até o cadastro de xepa. Então, por exemplo, a gente está com a campanha de vacinação de 50 anos agora. Sobrou vacina. Então a xepa é aberta para qualquer pessoa. Uma pessoa, por exemplo, de 18 anos pode ir lá e se vacinar. Entendeu? Era basicamente nessa linha de raciocínio, para não perder as doses de vacinas. Tranquilo? Então, menos efeitos colaterais, né, se possível, e duração de preferência eterna. Então, a vacina ideal seria dose única, 100% de efetividade, 100% segura, baixo custo, longo prazo de proteção. Só que a realidade que a gente tem é múltiplas doses. A Covid está aí para mostrar, né, para a gente que inicialmente foram propostas 2 doses, exceto da Janssen, né, que é uma dose única, mas agora já se fala numa terceira dose para as outras vacinas e para a Janssen uma segunda dose. A segurança é variável e a efetividade também. Então, a gente tem vacina de 50% de efetividade, vacina de 90%, de 80%, de 70%. Essa segurança é variável, isso aí vai depender muito também dos órgãos regulamentadores. A Sputnik não foi aprovada pela Anvisa, porque eles alegaram falta de segurança. Então, assim, isso aí é muito relativo. E a questão da proteção a curto prazo, que aí a gente está vendo a necessidade de uma reaplicação de dose reforço ou terceira dose. Então, vacinas geralmente têm algumas contraindicações. Então, primeiro caso, contraindicação para pessoas que têm alergia a determinados componentes da vacina. A da febre amarela, por exemplo, é desenvolvida em embriões de ovos, em ovos. Então, se a pessoa tem, por exemplo, alergia a alguma proteína do ovo, não seria, por exemplo, indicado a pessoa tomar aquela vacina. Tá, a vacina igual surgiu aí, né? Que a AstraZeneca aumentava o risco de trombose. Então, quem já tinha distúrbios coagulativos, não indicava, por exemplo, tomar AstraZeneca. Então, isso é muito relativo, isso tem que ser analisado pessoa por pessoa, médico com médico, cada um analisa se esses efeitos adversos colaterais por conta dessas contraindicações seriam suportáveis ou não suportáveis. Outra coisa, mulheres grávidas. A gente não faz teste de vacina em mulheres grávidas. Por quê? Principalmente quando é fase de estudo experimental. Não sabe como que a vacina se comporta, ela pode acabar causando alguma alteração fetal, então é muito complicado você usar mulheres grávidas como estudo em vacina, beleza? E paciente imunossuprimido. Por quê? Principalmente vacinas que são vivos atenuados. Porque pessoas imunossuprimidas, elas têm uma debilidade do sistema imunológico. E o vivo atenuado, como o próprio nome já fala, né, ele é vivo. Então, pode acabar causando algum prejuízo para o organismo. Então, a maior parte das vacinas, né, tem uma tendência de uma proteção de 90% a 100%, que seria o ideal. Esse percentual ele é variável por diversos fatores,
como a plataforma da vacina, qual que é o tipo da vacina, o organismo da pessoa. Então, isso tudo aqui é bem variável. Tanto que a Anvisa, ela preconiza que para poder ser liberada, ela tem que ter no mínimo 50%. Tanto que a Coronavac passou lá, acho que com 52% na época. Então, essas vacinas que são vírus vivos atenuados, por exemplo, ela induz a resposta imunológica de maneira natural, digamos assim. Como se a pessoa tivesse pegado uma infecção, só que uma infecção bem mais simples. Esse aqui é um caso, por exemplo, da Coronavac, entre aspas, que na verdade é vivo inativo da Coronavac, mas é vivo inativo não, é o vírus inativo. Aqui ele é atenuado, então ele tem ainda uma capacidade replicativa, só que essa atenuação não seria o suficiente para causar, por exemplo, algum malefício para o organismo. Então, embora ele esteja vivo, mas ele é extremamente enfraquecido. Beleza? Então, geralmente os sintomas podem ser muito semelhantes ao da própria infecção. Então, por exemplo, a pessoa pode vir a ter febre, dores no corpo, mas é bem menos intenso do que se a pessoa tivesse pegado, por exemplo, um Covid naturalmente. Beleza? Então, não, esse tipo de vacina não é indicado para pacientes imunossuprimidos. Como é um vírus menos patogênico, ele mantém a sua causa de replicação, ele pode ter replicação. E aqui é uma questão interessante. Inicialmente, quando você tem uma entrada dessa plataforma vacinal, as células apresentadoras de antígenos, elas vão identificar, inicialmente, que elas vão estar lá, por exemplo, marginal, lá perto do tecido. Como a vacina, ela é basicamente subcutânea, vai ser sistema linfático, vai ter apresentação para o linfócito T, através do complexo MHC. Esse linfócito T pode apresentar para o linfócito B, produzir anticorpo, e também para o linfócito TCD8, induzir a destruição daquele organismo. Beleza? Então, geralmente são vacinas potentes porque elas mimetizam, de uma certa forma, uma infecção menos grave, mas ela tem todas as características, todas as proteínas preservadas. Então, qual seria a vantagem dessas vacinas? Né? Baixo custo, uma administração muito tranquila, imunidade duradoura, induz forte resposta porque basicamente é o vírus inteiro, digamos assim, e tem desenvolvimento de memória imunológica. Desvantagem. Então, ela é instável, né? Porque, como é o vivo, ele sofre interferência por conta de temperatura. Ele pode sofrer mutação, com isso sofre o que a gente chama de reversão de virulência. Então, ele pode ser um pouco mais agressivo. Esse aqui que é o ponto-chave de pacientes imunossuprimidos não poderem tomar a vacina de vírus atenuado por conta dessa reversão de virulência, poderia acabar causando uma mutação e acabar tornando um vírus mais potente, e para a pessoa imunossuprimida não seria interessante. Beleza? Essa de vírus inativado, aí essa é a mais segura, porque é o vírus inteiro, só que ele é inativado. Então, se ele é inativado, ele perde a capacidade de mutação. Consequentemente, ele perde a capacidade de reversão. Então, para pessoas, por exemplo, imunossuprimidas, poderia ser uma possibilidade. Então, como que a gente faz essa inativação? Pode ser por conta de uma mudança de temperatura, radiação, mudança de pH. Só que isso tudo é controlado para quê? Para, além de você inativar o vírus, não destruir o vírus. Aí não seria interessante, beleza? Então, se está inativo, não sofre reversão. Beleza? Só que aí, como ele não está inativo, então ele não tem uma atividade metabólica, digamos assim, elas podem ser menos potentes. Aí, muitas das vezes, adiciona-se um adjuvante. Esse adjuvante, ele é um material como se estivesse potencializando a resposta imunológica. Então, ele é um material que geralmente induz uma ativação de células do sistema imunológico, justamente para potencializar essa resposta imunológica. Professor,
diz que essas vacinas são menos potentes por conta que o vírus não tem, de certa forma, atividade nelas, não é? Então, Teoricamente, o organismo, então, ele tipo não vê esse vírus como ameaça e por isso que a resposta é menor? É algo assim? não é que não vê como ameaça. É porque, como ele não tem uma resposta, assim, de não tem uma proliferação e tudo, a estimulação dele é menor. Então, não tem prejuízo, ele não vai infectar outras células, não vai, por exemplo, estimular o sistema imunológico com uma potência maior. Porque quando você replica, você aumenta a quantidade de vírus, e esses vírus invadem outras células, chamam a atenção do sistema, e tudo a resposta é mais potencializada. Esse não, é como se tivesse jogado uma coisa inerte lá, e aí fica o parecer do corpo. Passei, eu vi, olha, tem um vírus inativo aqui. Ou gerar uma memória imunológica. Aí por isso que geralmente eles adicionam adjuvante, porque esse adjuvante é como se fosse um potencializador de ativação de função celular. É como se eu estivesse dando uma carga para a célula apresentadora de antígeno, estivesse estimulando ela, entendeu? Aí eu Tipo um potencializo. sinalizador? Tipo um sinalizador. Tranquilo? Então, essas conjugadas, ela é bem mais segura, né? Porque elas utilizam uma porção do micro-organismo, aí geralmente vai ser um carboidrato, por exemplo, um receptor de manose para uma bactéria, por exemplo, pode ser um lipídio, alguma coisa da bactéria, do vírus, do envelope, que possa vir chamar a atenção do organismo. Igual, por exemplo, a HBsAg usa uma proteína do envelope. Então, eu estou usando um pedaço específico que gera uma resposta imunológica. Como ela é mais segura, ela tem uma desvantagem, que é a baixa imunogenicidade natural, que seria o quê? É mais ou menos a mesma linha de raciocínio da inativa. Então, como ela não tem aquela capacidade alta de mexer, gerar um estímulo do sistema imunológico, aí também tem a necessidade de acrescentar os adjuvantes para potencializar essa resposta. As recombinantes. Então, a gente, por exemplo, aqui é o caso do HBsAg, né, que a gente está pegando uma recombinação. Eu citei o HBsAg na anterior também, porque eu poderia pegar um pedaço dele e fazer uma vacina combinada, com uma parte da proteína do capsídeo, com uma parte da proteína do envelope, mas não é do interesse desenvolver esse tipo de vacina, porque a vacina recombinante para o HBsAg já é o suficiente, já gera estímulo. Então, eu vou pegar uma região de interesse, essa região de interesse do vírus, por exemplo, eu vou fazer uma clonagem em um vetor. Esse vetor geralmente pode ser uma bactéria, uma célula, porque eu preciso multiplicar, uma vez que eu faço uma clonagem, eu tenho que multiplicar esse vetor. Então, a melhor forma de multiplicar isso, por exemplo, é uma transfecção em bactéria, porque a bactéria tem um alto poder proliferativo. Então, aí dentro da bactéria, a gente tem isso aqui, por exemplo, essa porção aqui que a gente chama de plasmídio. Esse plasmídio é esse produto aqui, ó, da região de interesse com outro DNA circulante, que esse plasmídio aqui, como eu multipliquei bastante, quando eu jogar isso aqui no corpo, por exemplo, o corpo vai identificar essa parte aqui como antígeno. E aí ele vai gerar o quê? Produção de anticorpo contra aquela parte. Então, mais uma questão. A gente também pode adicionar o quê? Adjuvantes. Aí, basicamente, mostrando, ó, o patógeno, eu tiro um pedaço desse patógeno, do gene dele, pego um plasmídio, faço uma junção, né, do gene com o plasmídio, e aí eu introduzo esse plasmídio dentro da pessoa. Por quê? Aí, como ele vai produzir uma proteína específica do vírus, eu não vou ter replicação viral. Eu vou ter só o quê? Um estímulo de produção da proteína específica daquele vírus que vai gerar uma resposta imunológica. Tem as vacinas também toxoides,
isso é muito voltado para bactéria, por conta das toxinas. Então, ao invés de eu usar a bactéria inteira, eu uso as toxinas que as bactérias produzem, só que aí inativa. Porque se eu estiver utilizando as toxinas regulares, com sua virulência, toda a parte patogênica da toxina, aí poderia causar prejuízo para o organismo. Então, utiliza essas toxinas inativadas, porque essa toxina da bactéria induz o organismo a produzir o quê? Anticorpo. E aí, como essa toxina é específica daquela bactéria, todas as vezes que entrar essa bactéria, quando ela começar a produzir toxina, você tem anticorpo contra aquela toxina. Teta é um exemplo dessa vacina? Oi? A vacina contra teta não é um exemplo de vacina desse tipo? Uhum. Sim, sim. Antitetânica. Aí, num contexto geral, né, o que a gente utiliza para fazer a vacina, além dos antígenos, né, claro, tem que ter uma água estéril, soro fisiológico, aí conservante ou estabilizante. Então, por exemplo, aqui eu dei até o exemplo, a albumina. Então, pessoas que têm alergia à albumina, por exemplo, se você estiver utilizando um estabilizante, você não pode tomar essa vacina. Geralmente, a gente utiliza os adjuvantes para poder melhorar a resposta imunológica. Geralmente pode usar um pouco de antibiótico para evitar crescimento bacteriano na vacina, que aí você causaria uma contaminação da vacina, então perderia. Então isso tudo geralmente é levado em consideração. A utilização desses adjuvantes, ele é para fazer o quê? Um estímulo do sistema imunológico. Então eles são os que a gente chama de imunoestimulatórios. Pode ser, por exemplo, partículas lipídicas, pode ser sais, minerais, isso tudo que vai levar o quê? Uma ativação, por exemplo, de receptores de células apresentadoras de antígenos. Então, quando você ativa os receptores das células apresentadoras de antígenos, de uma certa forma você está o quê? Ativando as células apresentadoras de antígeno. Com isso, você tem o quê? Uma melhor resposta, uma melhor apresentação de antígeno por conta do estímulo destas células. Tranquilo? Sim. Então, pessoal, esse aqui é o conteúdo da nossa prova, né? Então, ela vai desde aquela parte lá do início, imunidade inata, adaptativa, estímulo celular, técnicas de diagnóstico, produção de anticorpo e imunização. Então, a matéria da prova é até essa aula. A prova é semana que vem, né? Ela vai começar às 7 horas da noite e termina às 7 da noite do dia seguinte. Ela vai estar disponível no portal, no Encontro 1, em aula. Vai estar lá escrito assim, link prova oficial 1. Beleza? É só vocês clicarem e acessarem. Uma vez que enviou a prova, vocês não conseguem enviar de novo. Tranquilo? Então, muita atenção na hora de fazer a prova. E 19 horas do dia seguinte, ela encerra. É às 19 horas do meu relógio, tá, gente? Então, já aconteceu de aluno falar, mandei a prova 18h59. No meu relógio já era 19h02, então já estava fechado. Então, não deixem para a última hora. Tranquilo? Certo. Vocês têm alguma dúvida, gente? Ô, Bruno, a gente vai fazer aquelas práticas dos testes, eu esqueci o nome. Teste rápido? Não, dos... Elisa? O Elisa. Tá, vamos sim. Todos, eu esqueci o nome mas a gente vai fazer, né? Vamos fazer. Na verdade, não dá para a gente fazer todas aquelas testes. A gente, semana passada, fez teste rápido. A gente pegou todas as plataformas de teste rápido e tudo. Elisa é uma técnica que demora. Então, não dá para a gente fragmentar, por exemplo. Não dá para eu fazer duas técnicas ao mesmo tempo. Elisa já vai consumir bastante tempo da gente.
Vai consumir a aula inteira, na verdade. Mas a gente vai fazer assim. Beleza? Aquele VDRL também? Sim, sim. Mas ele aí a gente vai deixar para o final, porque como são técnicas mais curtas, não vou mesclar com Elisa, porque Elisa, ela requer uma linha de raciocínio, porque tem lavagem, incubação, então precisa de uma atenção maior. Entendi. Tranquilo? Então, pessoal, de boa, tranquilo para a prova. Espero que sim, né, professor? No final vai dar tudo certo, gente. Amém. Tomara. Então, de boa. Semana que vem eu vou entrar. Na hora que eu postar a prova, vocês abrem, dá uma lida, porque eu vou ficar de plantão até 8h30. Aí você fala, não entendi tal, que aí eu explico. Porque depois eu não vou estar de plantão mais. E aí vocês vão conseguir tirar as dúvidas no começo da aula. Beleza. Então, fechou? Então a gente chega ao fim, né, do nosso primeiro bimestre. Então, a gente se encontra semana que vem no plantão da prova. E estudem, gente. Não deixe de estudar. Fechou? Vai ter segundo tempo a aula hoje, não, professor? Vai não, eu finalizei esse primeiro bloco do conteúdo e aí eu já vou postar, inclusive, essa aula no YouTube para vocês já começarem a estudar. Eu gostei dessa aula de vacina. Eu gosto também. E é mais simples vacina, né? É que eu acho estudar sobre vacina e imunização assim divertido. Uhum. É também pelo momento atual que a gente vive, né? Então, meio que a gente está vivendo isso, então acaba se tornando mais interessante entender esse processo de imunização. Não, nesse caso eu estudo já faz mais de uma década mesmo. Ah, então de boa. Então aí tranquilo. Então fechou, gente? Fechou. Fechou. Então, beijos e até semana que vem, pessoal. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, E tchau. que a Gente. sua prova semana noite. que vem seja igual às do primeiro semestre, professor. Tá, beleza, então. Boa noite aí. Boa noite, pessoal.